Olá, estou muito feliz em iniciar mais um curso aqui no canal, a preparação de matemática para o concurso dos Correios 2024. Sou o professor Rogério Rodrigues e você está no canal rogériorodrigues.matemática. O concurso está a cargo da banca IBFC. Aqui no canal você terá o curso completo e gratuito de matemática que vai ajudar na sua preparação. O curso contará com teoria resumida, resolução de diversas questões da banca IBFC, exclusivo material em PDF e ainda dicas e macetes que farão do canal a melhor fonte de preparação para o concurso. Coloquei aqui o edital, vou ler rapidamente e nós estudaremos cada tópico desse no curso aqui do canal. No edital está previsto números inteiros com operações e propriedade, múltiplos e divisores e problemas. Números racionais com operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Tem ainda números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Porcentagem, juros e desconto simples, com cálculo e conceito de juro, capital, tempo, taxa e montante. Funções do primeiro e segundo grau com resolução de problemas, sistemas de medidas decimais e não decimais e sistema monetário brasileiro, resolução de problemas. Neste vídeo vocês encontrarão teoria resumida sobre números inteiros, operações e propriedades, resolução de 10 questões da banca IBFC e ainda 3 questões de outras bancas ao final, material em PDF que está disponível na descrição do vídeo e umas dicas especiais que ajudarão na sua preparação. Iniciaremos entendendo o que são números inteiros. E para entender os números inteiros, o ideal é primeiro a gente entender o que são números naturais. Aqui nós estamos falando sobre conjuntos dos números naturais e vamos falar sobre conjunto dos números inteiros. Mas eu vou tentar usar o mínimo da nomenclatura de conjuntos para focar mesmo só no tópico do edital. Bom, mas o que são números naturais? Representado pela letra N. Seria aqueles valores que você pode usar para contar ou enumerar pessoas ou coisas. Por isso que o menor valor natural possível seria o zero. Eu posso chegar a um local e ter 0 pessoas, por exemplo. E depois disso, eu posso ter uma. Não há valores intermediários. Posso ter 2, 3, 4 e assim por diante. Indo um pouco para um lado mais abstrato, e aí eu já não posso mais citar pessoas porque seria limitado, os números naturais caminham e sempre haverá um próximo número depois do que eu pensar, o que significa que isso caminha para infinito. Então eu coloco reticências e depois digo que isso aqui caminha para mais infinito. Mas é interessante mostrar isso em uma reta. E embora a reta dê ideia de continuidade, vamos lembrar que são apenas pontos. Então eu posso ter o valor 0, depois dele o valor 1, e aqui não há valores intermediários, depois o 2, o 3, e isso caminha para mais infinito. Mas por que eu comecei falando dos números naturais? Porque os números inteiros, a princípio, compõem-se também deles. Então, esses números que eu acabei de escrever aqui estão dentro dos números inteiros, ou do conjunto dos números inteiros, que em geral representamos pela letra Z, mas ele tem um detalhe. Além desses números que eu coloquei, ele contempla também números negativos. Então é como se ele viesse do menos infinito, passasse pelo menos 3, pelo menos 2, pelo menos 1 e também incluísse aqueles que eu já tinha colocado, que são os naturais. Então já fica um detalhe aqui interessante, é que o conjunto dos números inteiros tem dentro dele todo o conjunto dos números naturais. Se eu quiser representar aqui dentro do colchete, então ele começaria do menos infinito, reticências, passaria por valores negativos, menos 3, menos 2, menos 1, pelo 0 e pelos números positivos, 1, 2, 3. Como isso não tem fim, ele caminharia para mais infinito. Então, dentro dessa aula, focaremos coisas relativas a números inteiros.
que são exatamente esses números negativos, 0 e positivos. E que não possui parte fracionária ou parte decimal dentro deles. Quero aproveitar aqui que a reta está colocada para fazer um comentário que também é muito importante. A partir dessa representação, e a reta é muito boa para mostrar isso, dá para a gente comparar qual valor é maior que outro. Por exemplo, quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Do lado dos positivos, ninguém tem dúvida. Por exemplo, o 3 é maior que 2. Em geral, a gente representa com esse símbolozinho assim. Assim como o 2 é maior que 1. Mas quando você chega do lado negativo, tem que ter um cuidado maior. Por quê? Se eu olho do lado negativo, o menos 3 está antes do menos 2. Então, na verdade, o menos 3 ele é menor que menos 2. A minha sugestão é que sempre que tiver dúvida, tente lembrar dessa reta, tente desenhar a reta e localizar corretamente os valores ali dentro. O que mais dá para concluir? Que qualquer número positivo sempre vai ser maior do que 0. Muito normal a gente escrever isso em exercícios. Assim como qualquer número negativo sempre estará antes e por isso será menor que 0. Dá para concluir ainda que qualquer número positivo sempre é maior que qualquer número negativo. Ok, então a reta nos ajuda, entre outras coisas, a entender melhor essa ideia dos números inteiros e essa ideia de que quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Daqui a pouquinho nós já faremos questões de concurso, mas eu acho importante passar por alguns conceitos básicos e muito importantes para quem está estudando para concurso. Só vou dar uma sugestão, se alguém entrou no vídeo só por causa das questões, vocês têm um recurso muito interessante aqui no YouTube que é navegar pelos capítulos. Então eu fiz questão de deixar bem organizado, você consegue, caso queira, assistir apenas a parte das questões resolvidas. Mas a minha sugestão é que faça o curso completo. Essa teoria está resumida e é muito importante, até mesmo para a resolução das questões. Vamos começar a falar aqui então sobre operações com números inteiros, começando com adição e subtração. Uma dúvida que é comum, mas que não deve mais existir para vocês, é a questão de regra de sinal. E a maior confusão muitas vezes é saber quando usar cada uma. Vou tentar deixar isso muito claro aqui nesse vídeo. Vocês vão aprender de forma definitiva, nunca mais errarão coisas assim. Então olha só, se eu estou somando ou subtraindo valores, as duas regras que eu tenho que lembrar são essas aqui. Se esses números têm sinais iguais, eu vou somar os números e conservar esse sinal. Mas se eles têm sinais diferentes, então na verdade a gente vai fazer uma subtração deles, sempre o maior menos o menor, em módulo, mas vai conservar o sinal daquele de maior módulo. Então vejam aqui os exemplos como isso fica bem simples. 50 mais 20. Quando não tem um sinal colocado aqui no número é porque ele é positivo. Então na verdade aqui seria mais 50 mais 20, sinais iguais. Então eu vou somar, 50 mais 20 dá 70, e conservar o sinal de positivo, que na prática a gente não escreve, né? Mas ele é positivo. Olha o segundo exemplo, menos 50 menos 20. Ambos são negativos, ou seja, sinais iguais. Então eu vou somar esses números, 50 mais 20, 70. Mas vou conservar o sinal comum entre eles, dará menos 70. No próximo, 50 menos 20, que é o mesmo que mais 50 menos 20. São sinais contrários, então agora isso se torna uma subtração. 50 menos 20 dá 30. Como o maior é o 50, que é positivo, o resultado fica positivo mais 30. Menos 50 mais 20, sinais diferentes. Eu vou subtrair, só que eu vou subtrair o maior pelo menor em módulo, 50 menos 20, que também dá 30. Como aqui o maior em módulo é o 50, mas ele é negativo, então colocamos aqui menos 30. Gente, cuidado, estou fazendo questão de dizer que é maior em módulo. Acabamos de ver que o menos 50, necessariamente, ele é menor que 20. Ele está bem antes do zero, o 20 está depois. Então, o 20 é maior que menos 50. Mas pensando em módulo é desconsiderar o sinal, a gente faz isso aqui temporariamente, para perceber que se o sinal não existisse, o 50 seria o maior. Então, essa regra leva isso em consideração. Acho que pelos exemplos ficou muito claro aí como fica cada uma dessas situações. Muitas pessoas aprendem isso com aquela ideia de saldo. Funciona, olha só.
Se eu tenho lá um saldo positivo na minha conta de 50 e entra mais 20, eu vou ter um saldo positivo de 70. Se eu devia 50 e faço mais uma dívida de 20, passo a dever 70. Se eu tenho 50 e faço uma dívida de 20, quando eu pagar eu vou ter 30 positivo. Se eu devia 50 e entra 20, ainda estou com saldo devedor de 30. Então essa lógica funciona, pode adotar se quiserem, mas o importante é conheçam e saibam usar essas regrinhas de sinal. Bom, coloquei o último exemplo aqui para a gente poder fazer uma soma aqui manualmente. É simples, sei que a maioria de vocês já até sabe, mas eu quero um curso bem completo, não poderia deixar de fazer isso aqui. Vocês vão ver pelas questões que às vezes a Banco IBFC cobra coisas bem simples. Exige o básico de que você saiba fazer algumas continhas. E mesmo que sejam questões não tão simples, em algum momento você tem que fazer essas contas para chegar no resultado. Então ninguém quer correr o risco de errar. Então como é que eu faria uma soma de 1.575 mais 829? Bom, eu montaria essa conta aqui do lado. 1.575 mais 829. Aqui já tem um primeiro detalhe. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Se eu quisesse, poderia colocar um zero aqui embaixo do 1, mas não tem necessidade, dá para fazer dessa forma. Bom, e a soma vai ser feita considerando aqui da direita para a esquerda. Então eu começo fazendo 9 mais 5, que dá 14. Nesse caso eu coloco 4 e o 1 vai para a casa da esquerda, para as dezenas. Então se eu já tinha 7 mais 2, que é 9, com mais 1 vira 10. Coloco 0 e levo 1 para o próximo. Aqui 5 mais 8 dá 13, com mais 1, 14. O 4 leva 1. E finalmente 1 mais 1 dá 2. Então o cálculo aqui tem como resultado 2.404. Como eu já havia prometido, o canal vai trazer algumas dicas aqui para vocês. Olha a nossa primeira. A soma de 3 ou mais números inteiros é efetuada adicionando-se todos os números positivos e todos negativos. E em seguida, efetuando-se a soma do número negativo. Parece confuso? Deixa eu mostrar na prática. Olha só. Quero fazer uma operação que tem várias somas e subtrações. 20 menos 2 menos 25 mais 7 menos 12 mais 3. Técnica mais simples que está na nossa dica. Vou pegar primeiro todos os positivos. 20, o 7 e o 3. E vou somá-los. Na verdade, 20 mais 7 mais 3 vai dar 27 mais 3, que vai dar 30. E como eu peguei todos positivos, o resultado é positivo. Agora eu vou pegar todos os negativos. Menos 2, menos 25 e menos 12. Como são todos negativos, todos sinais iguais, eu vou somar seus módulos, mas o resultado permanece negativo. Então, 25 mais 2 dá 27, com mais 12, 39. Mais 39, negativo. E agora fica fácil, porque eu vou simplesmente fazer essa continha. Mais 30 menos 39. E agora são sinais contrários, eu subtraio. 39 menos 30, que dá 9. Sempre o maior em módulo, primeiro. E aí sim, o sinal do maior. O maior era negativo, então o resultado fica negativo. Veja como é mais simples e a chance de errar fica muito, muito pequena se você faz essa separação. Então fica aí uma dica interessante quando você tiver que fazer essa soma ou subtração com vários números. E chegamos na nossa primeira questão da Banco IBFC. No dia anterior ao pagamento do seu salário, a conta corrente de Teodoro apresentava o saldo negativo de R$ 2.800. Com o salário creditado em sua conta, o saldo passou a ser positivo e ficou R$ 450. Assinale a alternativa que indica o salário que o Teodoro recebeu. Bom, essa questão fala sobre o saldo negativo e positivo, então coisa que nós discutimos na teoria. O que eu posso fazer aqui para ajudar? Eu posso imaginar aquela reta com zero aqui como referência. Olha só, ele tinha um saldo negativo de 2.800. Então esse saldo está aqui à esquerda do zero. Ele recebeu um certo valor e o saldo se tornou positivo de 450. Há várias formas de fazer isso, mas vou fazer uma que eu acho bem simples e todos entenderão. Vamos imaginar a seguinte situação.
Se o salário que ele tivesse recebido fosse menos que 2.800, ele nem seria suficiente para zerar o saldo. Então, ele continuaria um saldo negativo, que não é o caso. Se ele recebesse exatamente 2.800, o saldo dele iria zerar. Então, ele ficaria com esse saldo zero. Bom, mas ele, além de zerar, ainda conseguiu um saldo positivo de 450. Então, eu posso facilmente entender que ele recebeu 2.800 e zerou, mais os 450 que tornaram seu saldo positivo nesse valor. Em outras palavras, se eu fizer uma simples soma desses valores, eu chego no resultado. Então, lembra unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena e assim por diante. Vamos fazer a soma. 0 mais 0 dá 0, sempre começa da direita. 5 mais 0 dá 5. 8 mais 4 dá 12, leva 1. E 2 mais 1 dá 3. Então, chegamos no valor de R$ 3.250. E o nosso gabarito está aqui na letra A. Eu quero fazer um comentário que algumas das questões que a gente vai trabalhar aqui da Banco IBFC vai ter 5 alternativas e algumas vão ter 4. No edital do Concurso dos Correios 2024 está previsto que as questões terão 4 alternativas apenas. Só para deixar registrado aí para vocês. Vamos agora iniciar o estudo de outra operação, a multiplicação. E o ideal é que a gente comece entendendo o que é a multiplicação e quais são as suas regras de sinal. Basicamente, multiplicar um número por outro, por exemplo, 2 vezes 3, seria na prática somar o 2 com ele mesmo 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2. E por isso esse valor dá 6. De uma maneira prática, o normal é que a gente aprenda a tabuada, regrinhas básicas. E aí, a partir de então, a gente consegue multiplicar números menores e quando for maior, existe uma estratégia que eu vou comentar daqui a pouco. Mas é importantíssimo que vocês entendam as regras de sinal para a multiplicação. Vamos a elas. Quando você tiver 2 números de sinais iguais, você terá um resultado positivo. Por isso dizemos que mais vezes mais dá mais e que menos vezes menos também dá mais. Já vou antecipar para dizer que essas regras também valerão para a divisão. Quando você tiver sinais diferentes, o resultado será negativo, ou seja, mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos. Vamos a exemplos para deixar isso ainda mais claro. Coloquei aqui uma parte numérica bem simples, 2 vezes 3, que é 6, para a gente poder se preocupar apenas com o sinal no primeiro momento. Então tá aqui, 2 vezes 3, o resultado numérico é 6. Quando não há um sinal aqui ao lado, a gente entende que isso é positivo. Então eu estou multiplicando o número positivo por outro positivo. O resultado será positivo. Um detalhe é que quando é positivo, via de regra a gente não escreve. Então o normal aqui é deixar apenas o 6. Menos 2 vezes 3. Faço primeiro a parte numérica, 2 vezes 3 dá 6. E um número negativo multiplicado por um número positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos vezes mais dá menos. Outro exemplo. 2 vezes menos 3. A parte numérica, 2 vezes 3 dá 6. E eu estou multiplicando o número positivo, que é o 2, por um número negativo, que é o 3. Aqui descrito como menos 3. Então, sinais diferentes, resultado negativo. Mais vezes menos dá menos. E aqui eu já faço uma ressalva importantíssima. Quando você tem a multiplicação e o próximo número é negativo, ele deve estar entre parênteses. Próximo exemplo. Menos 2 vezes menos 3. Parte numérica, 2 vezes 3 dá 6. E sinais iguais dá positivo. Menos vezes menos dá mais. Então, a gente não escreve aqui do lado, mas sabemos que aqui significa mais 6. Perceba que quando o número negativo é o primeiro, ele não precisa estar entre parênteses. Mas, como eu tinha dito, quando ele é o segundo deles, ou se tivesse um terceiro e assim por diante, para mostrar que eu estou multiplicando um valor negativo, ele viria entre parênteses. Mas e se eu tiver que multiplicar números maiores? Até então, 2 vezes 3 a gente decora, tabuada. Então eu uso uma estratégia, acredito que vocês conheçam, que é bem tradicional, que é de montar mesmo essa multiplicação, basicamente assim. 3.428. Então eu vou colocar o 15 colocando a unidade embaixo de unidade e a dezena embaixo de dezena. E
e fazer a multiplicação algarismo por algarismo. O que quer dizer na prática? Que eu vou pegar esse primeiro 5 aqui e vou multiplicar pelo valor de cima, algarismo a algarismo. Então vamos lá. 5 vezes 8 dá 40, eu coloco 0 e levo 4. 5 vezes 2 dá 10. Com os 4, 14, então eu coloco 4 e levo 1. 5 vezes 4 dá 20, com esse 1 vira 21, levo 2. 5 vezes 3 dá 15, com 2, 17. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o próximo algarismo aqui, que é o 1, da dezena, só que aqui vem um grande detalhe. Eu vou fazer a multiplicação, mas eu não vou colocar embaixo do 0, eu vou colocar embaixo do 4. Então 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. Agora eu vou somar isso daqui. Desço 0, 4 mais 8 dá 12, vai 1. 2 mais 1, 3, com 1, 4. 4 mais 7 dá 11, 1 leva 1. 3 mais 1, 4, com 1, 5. Então chegamos ao valor 51.420, que é o resultado da multiplicação. Gente, eu sei que isso é bastante básico, mas eu vou mostrar que a Banco IBFC já cobrou coisas básicas e também que mesmo que seja um exercício maior, em algum momento eu posso precisar fazer isso daqui. Então é muito importante que saibam. Então aqui nós temos que o resultado deu 51.420. E claro, sinal mais vezes mais deu mais. E o último exemplo aqui, 3.273 vezes menos 6.000. Eu coloquei isso daqui para mostrar uma estratégia quando você tem vários zeros em um dos termos da multiplicação. Então, na hora de montar, vamos colocar o primeiro deles. E esse 6.000 eu não vou escrever assim. Eu vou colocar o único algarismo que não tem zeros. Se tivesse mais de um, eu colocaria todos que estão anterior à sequência de zeros final. Porque esses últimos zeros eu posso colocar aqui, deslocados. Por que isso é interessante na prática? Porque eu repito esses 3 zeros e na prática eu vou ter que apenas fazer o cálculo com 6, mantendo claro aqueles zeros que eu já tinha colocado. Olha como fica simples. 6 vezes 3 é 18, desce o 8, leva 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Levo 4. 6 vezes 2 dá 12, com 4, 16, vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então, chegamos aqui ao valor de 19.638.000. Esse é o resultado numérico desse exemplo. Só que aqui, mais uma vez, eu tenho que preocupar com o sinal. Eu tenho um número positivo multiplicando o negativo, mais vezes menos. Sinal diferente, o resultado se torna negativo. Bom, aqui eu tenho que fazer um outro comentário. Eu fiz questão de colocar a multiplicação com esse símbolo assim. Mas a Banco IBFC já mostrou em outros concursos, e a gente vai ver daqui a pouco com exemplos aqui nessa aula, que ele gosta muito do pontinho. Né? Particularmente, às vezes eu não gosto, porque pode confundir com o ponto do milhar. Mas a banca utiliza, é bom que vocês saibam. Então lá é comum que apareça assim, ó, 3 vezes 2. E a gente vai entender que isso é uma multiplicação e que isso é igual a 6. Bom, aqui eu vou ter que fazer um comentário que muitas pessoas sabem as regras. Lembra que nós tivemos a da adição e subtração, né? Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior. E agora a gente viu da multiplicação, que vai servir também para divisão. O que sempre me perguntam é, como é que eu vou saber quando usar cada uma delas? Então deixa eu mostrar isso melhor para vocês aqui. A sua preocupação terá que ser enxergar se existe a multiplicação ou não. Então se eu coloco assim, ó, 2 mais 3, a gente sabe que isso é uma soma, sinais iguais, soma e conserva o sinal, isso vai dar 5 positivo. Se eu tiver 2 vezes 3, e aqui eu vou usar a estratégia da Banco IBFC, do pontinho, está muito claro que isso é uma multiplicação, isso vai dar 6. A dúvida maior é quando tem número negativo. Então se eu pegasse assim, 5 menos 3, não há multiplicação aqui. São sinais diferentes, subtrai, que vai dar 2, conserva o sinal do maior, que nesse caso é positivo. E isso daqui
é uma multiplicação. E aí vocês vão ver por que é tão importante o parênteses, para não deixar esse sinal de vezes junto com menos. Então, com parênteses, fica claro que existe uma multiplicação de um número negativo. Então, isso aqui daria 15, e mais vezes menos, então, daria menos. Tá? Então, tão importante quanto saber as regras é fazer com calma uma questão e verificar, sem ter dúvidas, se ali trata-se de uma multiplicação ou não, se é simplesmente uma soma ou subtração. Então fica essa dica especial para vocês. Outra dica legal é que quando você tem 3 ou mais números inteiros, e a gente vai ver que depois vale para os não inteiros também, mas é porque o contexto de agora é esse, é que você não precisa fazer a multiplicação termo a termo. É só lembrar dessas regrinhas aqui. Quando eu tiver 3 ou mais números e o número de fatores negativos for par, 4, 6, 8 números, por exemplo, o resultado sempre será positivo. Lembra, eu conto apenas os fatores negativos. E quando o número de fatores negativos for ímpar, o resultado sempre será negativo. Vamos olhar esses exemplos aqui. Bom, aqui dá para ver claramente, né, que nós temos multiplicações. Eu sempre ensino meus alunos a multiplicar primeiro os números para depois ir fazendo a regra do sinal. Então, multiplicando só o número, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, e 24 vezes 5 dá 120. Mas e o sinal? Gente, eu poderia sim fazer o jogo de sinal, mas se eu souber a regra, quantos fatores negativos eu tenho aqui? 2. Então, se eu tenho 2 fatores negativos, o resultado é positivo. Esse mais ele nem escreve, mas eu vou deixar só para chamar a atenção de que nós usamos a regra. Claro que se eu fizesse aqui mais vezes menos dá menos, vezes menos dá mais, vezes mais dá mais, também funcionaria, mas esse método é mais prático. E esse de baixo, 2 vezes 4, vezes 3 vezes 5 dá 120. E eu tenho 3 fatores negativos, uma quantidade ímpar. Então, direto, eu nem preciso fazer aquele jogo de sinal termo a termo se eu souber essa regra. O resultado, quando eu tenho uma quantidade de fatores negativos ímpar, é sempre negativo. Então, aqui deu menos 120. Vamos então resolver questões da banca IBFC. Multiplicando-se o número 23 pelo seu triplo, encontramos o número... Bom, gente, é uma questão simples, mas já caiu. Então, não vamos subestimar as questões e é bom que a gente aprende bem essa matéria. Ele quer multiplicar o número 23 pelo triplo. O conceito de triplo é que é 3 vezes o próprio valor. Então, na verdade, eu vou ter 2 multiplicações aqui. Primeiro, 23 vezes 3, para saber qual é o triplo. E esse resultado, de novo, pelo 23, que a gente vai fazer na sequência. Então, aqui 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6. Esse é o triplo de 23. Esse triplo será multiplicado pelo próprio número 23. Vamos fazer aqui. 3 vezes 9, 27, levo 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. Agora eu vou fazer o 2 e vou colocar embaixo do zero, coluna do 2. 2 vezes 9 dá 18, levo 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1, 13. E aí eu faço essa soma. Aqui vai dar 7, 8 mais 0 dá 8, 3 mais 2, 5, e esse 1 eu desço. Deu 1.587. E o exercício só queria isso. A resposta está na letra C. Aqui mais uma questão da banca IBFC. Uma livraria está com a promoção de leve 3, pague 2 em todos os seus livros. Se um livro custa R$30, o valor total a ser pago por 6 livros será D. Então, quando a banca coloca problemas, o que ele quer é que você consiga interpretar. Depois que você interpreta aqui, são cálculos bem simples. Se a promoção é leve 3, pague 2 e a pessoa vai levar 6 livros, então ela vai levar 3 mais 3. Mas quanto ela vai pagar? Bom, esses primeiros 3 ela vai pagar apenas por 2. E esses 3 também por 2. Então, ela vai pagar por 4. Se cada livro custa R$30, então ela vai pagar 30 vezes 4. Então, virou uma continha bem simples. Quando tem zeros no final, o jeito mais fácil é manter esse zero e multiplicar o restante. 3 vezes 4 dá 12. Então, o valor total que ele vai pagar é de R$120. O gabarito está na letra D. Percebemos, então, que depois que é feita a interpretação, a parte do cálculo foi bem tranquila.
Foi basicamente uma multiplicação. Falaremos agora sobre a operação da divisão. Primeiro, o seu conceito. Dividir A por B significa encontrar um número que, se eu multiplicasse por B, daria o valor do A. Vou explicar isso melhor com um exemplo. Então, se nós temos aqui 16 dividido por 2, eu quero encontrar um valor que, ao multiplicar por 2, dê 16. E esse número é o 8. 8 vezes 2 dá 16. Também é comum que a gente decore algumas coisas da tabuada, né? Algumas divisões menores. Mas também temos estratégias para quando tivermos que dividir números maiores, vamos lembrar daqui a pouco. Em relação a sinal, eu já tinha adiantado, são as mesmas regras da multiplicação, ou seja, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Vamos aos exemplos. Primeiro deles, 18 dividido por 3. Primeiro eu faço a parte numérica, depois eu analiso o sinal. 18 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 dá 18. E eu estou dividindo um número positivo por outro número positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. E a gente nem escreve. Então aqui eu leio esse 6 como sendo mais 6. Segundo exemplo, menos 18 dividido por 3. Parte numérica, 18 dividido por 3 dá 6. E menos dividido por mais, sinais diferentes, resultado negativo. 18 dividido por menos 3. 18 dividido por 3 dá 6. Mais dividido por menos, sinais diferentes, fica negativo. E aqui vale aquela regra em que você, se vai dividir e o segundo valor é negativo, ele deve estar entre parênteses. Menos 18 dividido por menos 3. 18 dividido por 3 dá 6. Menos dividido por menos, sinais iguais, o resultado fica positivo. E a gente não escreve. Então, aqui deu mais 6. E quando for uma divisão de números maiores? Então, eu vou usar o método tradicional de montar o cálculo da divisão, como eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero dividir 18.870 por 15. E aí eu vou pegar a quantidade de algarismos necessários para começar, ou seja, primeiro que eu conseguir maior do que 15. Se eu pegar só 1, não daria. Mas se eu pegar o 18, 18 é maior que 15, então dá para começar por aqui. Qual o número que eu multiplico por 15, que é o primeiro abaixo ou igual a 18? O 1, porque 1 vezes 15 dá 15. E se eu subtrair 18 menos 15, aqui vai dar um resto 3. Então eu desço o próximo valor, que é o 8. Bom, se eu fizer aqui com 1, 1 vezes 15 dá 15, mas na hora que eu subtraísse, o resto iria dar 23, que é maior que 15. Então 1 é um valor muito pequeno para eu jogar. Vou jogar o 2. Olha só, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2 vezes 15 dá 30. Se eu subtrair, isso aqui vai dar 8. E por que eu sei que não seria o 3? Porque o resto deu menor do que 15. Essa é a dica aí que eu dou para vocês. Às vezes a gente faz por tentativa mesmo, tá? Dependendo do número, dependendo se o número é um pouco maior, a gente tenta, se o resto ficar maior que o próprio número, quer dizer que eu tenho que aumentar. Se o resultado, quando eu multiplicado, é maior do que o que eu tinha ali, igual maior que 38, por exemplo, quer dizer então que esse número está muito grande, aí eu diminuo. Bom, então fica essa dica aí. Bom, vou descer o 7 e aqui vai dar certo 5. 5 vezes 5 dá 25, leva 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 87 menos 75 dá 12. Aí eu desço o 0. Aqui vai dar o 8. 8 vezes 5 dá 40, 0 vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. E zerou. Esse era o último algarismo, então o resultado está aqui, 1258. E aqui eu tenho também que analisar o sinal. Mais 18.870 dividido por mais 15. Mais dividido por mais dá mais. Então deu 1.258 positivo. Só um detalhe aqui. Poderia acontecer desse último númerozinho não ter dado 0. Ter dado um resto diferente de 0. Nesse caso, significa que a divisão não era exata. E aí, quando isso acontece, a gente consegue trabalhar, a gente consegue continuar e trabalhar com números decimais. Mas esse não é o objetivo dessa aula. Então aqui, se algum exercício der resto, é para deixar. O que o exercício quer é exatamente que você analise e verifique se esse resto existe ou não. Vamos resolver questões da banca IBFC.
Um professor que leciona aulas particulares de matemática montou a seguinte tabela referente ao valor a ser pago por cada estudante por 8 horas de aula. Número de alunos 15, valor por aluno 80. Número de alunos 20, valor por aluno 60. Número de alunos 25, valor por aluno 48. Um pequeno grupo composto somente de 6 alunos queria exclusividade para eles, não importando o quanto pagariam pelas 8 horas de aula com o professor. Assinale a alternativa que apresenta o preço que cada um dos 6 alunos vai desembolsar. Bom, aqui é importante entender primeiro que a gente vai calcular o valor total que o professor receberia. Eu poderia multiplicar apenas o 15 pelo 80, porque esses 6 alunos se aproximam mais desses 15 e pagarão por eles. Então, quando eu fizer a continha 15 vezes 80, eu posso deixar esse zero aqui do lado, desço ele, 8 vezes 5 dá 40, 0 leva o 4, 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Vai dar R$ 1.200. Por curiosidade, eu fiz os demais também. E 20 vezes 60 e 25 vezes 48, todos deram 1.200. Mas e depois? Interpretação de problemas, né? A gente tem que treinar isso bastante. Eu acho que o canal vai ajudar vocês demais nisso. Então, olha só. Esses 6 alunos vão pagar pelo total como se fossem 15, ou 20, ou 25. Então, o total de 6 alunos é os 1.200 que o professor vai querer receber. Como vão dividir apenas por eles, divisão simples. Vamos dividir 1.200 por 6. Então, cada aluno pagará esse valor dividido por 6. E aí, vamos usar o método tradicional, né? Eu tô fazendo essas continhas com vocês, pelo menos nessas primeiras aulas eu pretendo fazer dessa maneira. Quando a gente estiver estudando assuntos mais avançados e chegar só no cálculo, é bem provável que eu faça mais direto. Mas aqui eu acho que vale a pena, faz parte da aula de hoje, treinar um pouquinho isso daqui. Gente, por mais que você saiba, treine. Ninguém quer correr o risco de resolver uma questão, às vezes até mais complexa, e errar cálculo no final, né? Seria muito ruim. Então eu vou pegar aqui e montar 1.200 dividido por 6. Se eu pegasse apenas o 1, não daria. Então eu pego 12. Aqui já deu exato. Ó, 2 vezes 6 dá 12. 0. Eu desço a próxima casa, que é 0. Como esse número 0, 0 é menor que 6, então eu ponho um 0 aqui no quociente e desço mais um 0. Continua sendo 0. Então eu ponho mais um 0 aqui. Então o resultado deu 200. Cada aluno pagará R$200. E o resultado, nosso gabarito, está na letra A. Mais uma questão. Paulo comprou 2 pacotes de balas, um contendo 84 balas e outro contendo 74 balas, e as distribuiu em quantidades iguais para 12 pessoas. Nessas condições, o total de balas que restou a Paulo foi. Bom, esse exercício vai começar com uma soma. Eu preciso saber primeiro qual o total de balas que ele tem. Esse total seria os 84 do primeiro pacote mais os 74 do segundo pacote. Vou fazer a continha aqui do lado, é rapidinho. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, começo das unidades. 4 mais 4 dá 8, e aqui 8 mais 7 dá 15. Então, ele tem ao todo 158 balas. Mas ele vai distribuir em quantidades iguais para 12 pessoas. Isso aqui praticamente é o conceito da divisão. Então, o que vai ficar para cada pessoa é o resultado da divisão, que seria 158 balas dividido por 12 pessoas. Mas percebam, a pergunta do exercício nem é essa. Ele quer saber quanto vai sobrar para Paulo depois que ele distribuir o máximo que ele puder para essa quantidade de pessoas. Eu vou fazer, na verdade, essa divisão e o resto que sobrar é exatamente o que o exercício quer. A quantidade que sobrou, que não daria para dividir mais uma vez, senão deixaria uma quantidade desigual. Então, olha só como é simples. Eu ponho aqui 158 dividido por 12 e vou fazer o cálculo normalmente. Então, vou começar aqui pelo 15, que vai dar 1, porque 1 vezes 12 dá 12. Aí eu subtraio o resto 3. Desço 8. E agora, daria o 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1, 3. E 38 menos 36 dá 2.
Essas duas balas não tem como ele distribuir porque são 12 pessoas e ele quer deixar a quantidade igual. Então, cada pessoa recebeu 13 balas e sobraram 2. É o resto. E essas 2, então, ficaram para Paulo. A pergunta era essa. Por isso, o gabarito está na letra C. Como eu tinha dito para vocês, daria matematicamente para continuar. Mas aqui, além de ser algo que nós não estudamos ainda, que seria número decimal, não teria sentido. Né? A quantidade de balas tem que ser quantidade inteira. E basicamente, o exercício queria era só que você calculasse o resto. Vamos a mais uma questão da banca IBFC. Um estudante efetuou a multiplicação de 428 por um certo número, encontrando o resultado 130.968. Como este não era o valor esperado, verificou que, por engano, trocou o algarismo das unidades do multiplicador. Usou o algarismo 6 quando o correto seria o 8. Ao refazer seus cálculos, obteve o valor esperado igual a... Bom, vou começar aqui dividindo o 130.968 por 428, porque assim eu descubro qual valor ele utilizou para fazer o cálculo inicial. Depois tem a segunda parte e a gente vai fazer com calma. Então, essa divisão eu posso fazer pelo método tradicional, montar o cálculo aqui. 130.968 dividido por 428. Bom, aqui para dividir o 1 não dá, o 13 não, 130 não, porque ainda é menor 428. Eu já começo do 1.309. Bom, aqui vai dar 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. E 3 vezes 4, 12. Subtraindo aqui, 9 menos 4 dá 5. O 0 é menor que 8, então eu pego emprestado aqui, que vira 2, e aqui vira 10. 10 menos 8 dá 2. Ali virou 2 menos 2, 0, e 1 menos 1, 0. Agora eu desço 6. Acontece que o número ficou menor do que o 428, então eu tenho que descer mais 1. Só que para isso eu tenho que colocar um 0. Se eu fizer normalmente, esse 0 agora multiplicado por 8 dá 0, por 2 dá 0, por 4 dá 0. Né? E eu subtraio e dá os mesmos 256. Na prática, a gente nem faz isso. A gente só põe o 0 e já desce o próximo. Só fiz aqui para mostrar a lógica. Então, se eu descer aqui o 8, vai ser 2.568 e aqui vai ser 6. Porque 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16, vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Que zerou. Então, chegamos ao 306. O que aconteceu, então? Ele tinha multiplicado 306 por 428 e tinha chegado nesse valor 130.968. Mas a segunda parte do exercício fala que ele, por engano, tinha trocado esse algarismo das unidades. No lugar do 6, deveria ser 8. Então, ele queria fazer 308 vezes 428. E aí, fazendo essa correção, o exercício quer esse resultado. Quanto efetivamente ele encontrou ao final. Então, vou fazer agora uma multiplicação. Vou pôr 428 primeiro, que ele é maior, vezes 308. Bom, começa aqui do algarismo das unidades. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22, vai 2. 8 vezes 4, 32, com 2, 34. O 0 eu não precisaria escrever, mas vou fazer para mostrar. Ele 0 vezes 8 daria 0, eu coloco aqui na mesma coluna que ele. 0 vezes 2 dá 0 e 0 vezes 4 dá 0. Eu não precisaria ter colocado, mas eu tenho que ter o cuidado que se eu for fazer direto o 3, ele tem que estar aqui na coluna do 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. E 3 vezes 4, 12. E agora eu faço essa soma. Desço 4, 2 mais 0, 4 mais 4 dá 8. 3 mais 8 dá 11, vai 1. 2 mais 1, 3 e desce 1. Então, deu 131.824. O exercício pedia isso e o nosso gabarito está, então, na letra C. Vamos resolver agora uma questão que relembra bastante as regrinhas de sinal que nós já estudamos, o que são números inteiros. Ela é bem legal. E é muito importante o que está aqui. Sabe-se que x e y são números inteiros. Nessas condições, e considerando as operações elementares, a única alternativa incorreta é
Letra A. O produto entre x e y pode resultar no número negativo. Gente, aqui fala que estamos trabalhando com números inteiros. Então ele engloba números negativos, por exemplo, menos 3, engloba o zero, engloba números positivos, por exemplo, 5. Né? Posso pegar qualquer valor, são infinitas possibilidades. Peguei esse só para usar como referência. Então, olha só, ele fala que o produto de x e y pode resultar no número negativo. Isso é verdade. Se eu pegar, por exemplo, um negativo e multiplicar por um positivo, sinais diferentes, resultado negativo. A letra A está correta. Letra B. Se x é maior que y, então a divisão entre eles nessa ordem pode resultar no número negativo. Bom, o que mais importante do que ser maior ou menor é saber que se eu vou fazer uma divisão e se eu dividir também um número negativo por um positivo, ele sempre vai dar um resultado negativo. Então, é possível sim que eu faça a divisão do x e do y e o resultado se torne negativo. Basta que um deles seja positivo e o outro negativo. Letra C. O resultado sempre é negativo quando se multiplicam x e y, sendo x maior que zero e y negativo. Gente, eu vou colocar aqui a reta para dizer que números maiores que zero são números positivos. Por exemplo, 1 positivo. E ele fala que o x é maior que zero, então ele está desse lado, e que o y é negativo. Pode ser, por exemplo, menos 2. E ele fala que eu vou multiplicar um pelo outro. Vou multiplicar um negativo por um positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E é exatamente o que está dizendo aqui, que o resultado sempre é negativo nesse caso. Está correta a afirmação da letra C também. Letra D. Sendo x menor que y, a subtração entre eles nessa ordem resulta num número menor que zero. Ora, se eu subtrair o número x, por exemplo, 2, por outro que é maior que ele, por exemplo, 5, qual resultado eu teria? Primeiro, são sinais diferentes, então eu subtraio e conservo o sinal do maior. 5 menos 2 dá 3 e o maior nesse caso é negativo. Bom, está dizendo isso, que se o x é menor que y, a subtração entre eles nessa ordem resulta no número menor que zero, ou seja, negativo. Está correto, então a nossa letra D é verdadeira, está certa. E a letra E. Se x e y forem negativos e y maior que x, então a soma entre eles resulta no número positivo. Bom, aqui eu também tenho que comentar na reta algo que é muito, muito importante. Quando você está do lado negativo dela, quanto mais à esquerda, menor é o número. Ou seja, o menos 2 é menor que menos 1, que é menor que 0, e assim por diante. Bom, se os dois são negativos, por exemplo, esses dois, e y é maior que x, então o y tem que estar mais à direita. Nesse meu exemplo, então, o x seria o menos 2 e o y seria o menos 1. A soma entre eles resulta no número positivo? Vamos ver. Se eu somar o menos 2 com o menos 1, e é até bom que eu explico isso, olha só, eu tenho um sinal de mais e aqui no parênteses um sinal de menos. Isso aqui funciona como se fosse uma multiplicação. E sinais diferentes, mais vezes menos, vira menos. E esse 1 permanece, ok? Então, esse mais vezes menos 1 vira menos 1. E aí, finalmente, sinais iguais, eu vou somar e vou conservar esse sinal, que necessariamente será negativo. E aqui está dizendo que vai resultar no número positivo, está errado. E o exercício quer exatamente a incorreta. Então, o gabarito está na letra E. Algo muito sério e muito importante é você sempre ler um enunciado da questão pelo menos 2 vezes. Eu sempre falo isso nos meus cursos, falo com meus alunos no presencial. Na verdade, quando você lê pela primeira vez uma questão, você tem que estar atento a detalhes como a única certa, a única incorreta, exceto, palavrinhas que mudam totalmente ali a forma de resolver. Então, a primeira leitura ela não está tão preocupada ainda com a resolução, mas entender exatamente se tem algum detalhe que eu preciso na resolução. Depois, aí eu faço uma segunda leitura, se necessário uma terceira, para aí sim extrair as informações básicas e pensar na resolução. Tem alguns tópicos, inclusive, que eu crio um passo a passo para fazer isso. Aqui não, porque são questões mais simples. Mas essa ressalva eu quis fazer porque muitas pessoas erram a questão simplesmente porque deixam de ler uma palavrinha-chave que está ali. Fiquem atentos sempre. Vamos a mais uma questão. Quantas operações básicas com números naturais analise as afirmativas abaixo? 1. Com a multiplicação de 7 por 19, obteremos 133 como resultado. 2.
o número 1027 dividido por 13 terá como resultado o número 78. Bom, quero chamar a atenção porque ele fala que essas operações são feitas com números naturais. Então eu queria lembrar lá no início da nossa aula que a gente começou estudando os números somente positivos e zero. E eles eram chamados de números naturais. Depois, acrescentando os negativos, passamos a ter um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Então, embora não esteja escrito no edital o conjunto dos números naturais, ao colocar números inteiros, ele está ali dentro. Então, eu quis trazer esse exercício também para chamar a atenção para esse detalhe. E que as regras com os números naturais são as mesmas que eu ensinei. Na verdade, fica até mais simples, porque a gente não está trabalhando com números negativos. E aqui o exercício quer apenas que você faça 2 cálculos básicos. Primeiro, ele fala que a multiplicação de 7 por 19 dá 133. Vamos conferir. 19 vezes 7. 7 vezes 9 dá 63. Desço 3 e levo 6. 7 vezes 1, 7, mais 6, 13. Então está correto. 7 vezes 19 dá 133 como resultado. Segundo, o número 1027 dividido por 13 tem como resultado 78. Vamos ver. 1027 por 13. O 1 não dá, o 0 não dá, eu tenho que pegar o 102. Aqui vai dar 7. 3 vezes 7, 21, vai 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 2 menos 1 dá 1, 10 menos 9 dá 1. Aí eu desço 7 e aqui vai dar 9. 3 vezes 9, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Então o resultado deu 79. Mas ele está dizendo que dá 78, então isso aqui está incorreto. E finalmente ele quer que você assinale a alternativa correta. Na letra A ele fala que as duas são verdadeiras. Não. Na B ele fala que a 1 é verdadeira e a 2 é falsa, exatamente o nosso gabarito. A letra C fala que a 2 é verdadeira e a 1 é falsa, também não. E a letra D fala que as duas são falsas, também não. Gabarito letra B. Para a aula ficar completa, ainda temos que falar das operações de potenciação e radiciação. E ainda temos depois que falar sobre propriedades, porque está previsto no edital. Primeiro vamos entender que a potenciação é um produto de fatores iguais. Então, quando eu pego uma base A e elevo um expoente n, na prática eu estou multiplicando o A por ele mesmo n vezes. Por exemplo, se eu colocar 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, eu vou ter a multiplicação de 2 por ele mesmo 3 vezes. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3, que chamamos de 2 ao cubo, é igual a 8. E aqui eu vou antecipar algo que depois nas propriedades eu falo novamente, mas que é muito importante. Quando você vai fazer uma potência e o expoente é par, sempre o resultado será positivo. Ou seja, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. E menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que também está 16. Por quê? Lembra que quando eu tenho a quantidade de fatores par de números negativos, o resultado é positivo? Uma outra dica que eu passei para vocês. Então, sempre vai dar positivo quando o expoente é par, independente do sinal da base. Agora, se o expoente é ímpar, aí é diferente. Se a base é positiva, o resultado é positivo, e 2 elevado a 5 dá 32. Mas o menos 2 elevado a 5 dá 32 negativo, porque seria o menos 2 vezes ele mesmo 5 vezes, uma quantidade ímpar de fatores negativos. Então, o resultado fica negativo. Fiquem bem atentos a essa regrinha, porque ela pega muita gente, não é difícil, mas você não pode correr o risco aí de errar uma questão por causa disso daqui. Tá? Tem que ter mais cuidado a esse aqui. Ó. Por exemplo, o número negativo elevado ao expoente par, que se torna um número positivo. Falaremos mais sobre potenciação quando a gente vai estudando as propriedades daqui a pouco. A radiciação seria o contrário da potência. Então, quando eu tenho aqui um radicando A dentro da raiz de um certo índice n, e eu quero um resultado b, esse b será aquele número que, se elevado ao índice da raiz, tem que dar o valor que está aqui dentro, tem que dar o a. Por exemplo, raiz cúbica de 8 tem que ser 2, porque 2 ao cubo é igual a 8.
Detalhe, quando o n é 2, esse índice, a gente não escreve. Então, a gente põe simplesmente raiz. E aqui deixa o índice em branco. Olha só nossos exemplos. Raiz de 25, não tem um índice aqui, então isso aqui é 2. Eu quero o número que é elevado a 2 de 25. Gente, aqui eu teria duas respostas, tá? O 5 e o menos 5. Por quê? Porque o 5 ao quadrado dá 25 e o menos 5 ao quadrado também dá mais 25. Lembra? Número negativo vezes número negativo fica positivo. Mas você só vai considerar as duas respostas quando o exercício deixar isso claro. Normalmente, a gente pega só a parte positiva. Mas eu tinha que chamar a atenção. Se precisar depois, vocês já sabem. Segundo exemplo, raiz cúbica de 8. Já até coloquei lá. É 2. Porque 2 ao cubo é 8. E aqui só tem o 2 positivo. Porque se eu pegasse um menos 2 elevado ao cubo, daria menos 8. O que já me gera o próximo exemplo. Qual que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Porque esse menos 2 entre parênteses elevado a 3 dá exatamente menos 8. E, finalmente, qual é a raiz quadrada de menos 25? Gente, dentro desse conjunto que nós estamos trabalhando, o mesmo dos números reais que falaremos depois, em outra aula, isso aqui não existe. Por que não existe? Porque eu não tenho como ter uma base que elevado a 2 ou a qualquer número par desse resultados negativos, porque todo número elevado a expoente par se torna positivo. Então, realmente não tem um valor possível, por isso que a gente meio que decora também essa regrinha. Não existe raiz par de número negativo. Em algumas situações, a gente trabalha com expressões numéricas um pouco maiores. Então, a gente precisa saber que existe uma ordem correta para resolvê-las. E eu coloquei aqui para vocês, está no material em PDF, então fica bem fácil vocês acompanharem. Se eu tiver uma expressão que tem parênteses, colchetes ou chaves, primeiro resolve o que está nos parênteses, depois colchetes e depois chaves. Mas em cada uma dessas etapas, se eu tenho potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração, essa é a ordem correta para resolver. Primeiro potências e raízes, entre elas tanto faz. Depois multiplicação e divisão, entre elas tanto faz. E por último, adição e subtração, entre eles tanto faz. Então, peguei dois exemplos aqui, depois teremos questões também da banca IBFC para treinar essas regrinhas também importantes. Então, olha só, na letra A eu tenho 2 mais 7 vezes, abre parênteses, menos 3 mais 4, fecha parênteses, igual. Vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Repito o resto. E aqui, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. 4 menos 3 dá 1 e o maior é positivo. Gente, aqui uma ressalva, o sinal de vezes maior. Se o número desse negativo, eu ia manter os parênteses. Como deu positivo, aí eu não preciso. Então, basta colocar o resultado, que é 1. E agora, eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Tá aqui, ó, multiplicação e divisão vem antes da adição e subtração. Então, primeiro, eu vou repetir esse 2 e vou fazer a multiplicação 7 vezes 1, que dá 7. Para, finalmente, fazer 2 mais 7, que é 9. Vamos agora para a expressão um pouco maior. 2 vezes parênteses menos 3 ao quadrado mais menos 40 dividido 2 ao cubo menos 2 quadrado igual. Bom, aqui não tem parênteses, colchetes e chaves. Os parênteses que estão aqui são basicamente só para garantir que a base é negativa ou que o valor é negativo. Mas eu tenho aqui operações diversas. Eu começo com potências e raízes. No caso, eu tenho 3 potências para resolver primeiro. Então, vou repetir o resto. 2 vezes menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 e número negativo elevado a expoente par fica positivo. Aqui eu já expliquei, mas vou retomar, que quando eu tenho um sinal, depois parêntese e outro sinal, isso aqui na prática é como se fosse uma multiplicação. Já poderia fazer porque não interfere nos demais, mas para seguir o que eu falei, vou fazer só as potências primeiro. Então vou repetir isso daqui por enquanto. Agora sim, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Menos 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Potências feitas, agora eu vou fazer multiplicações e divisões. Olha, 2 vezes 9 eu já posso fazer, dá 18. Aquela multiplicação de sinais que eu tinha comentado eu faço agora, mais vezes menos dá menos. Eu já poderia fazer a divisão, mas como eu fiz a multiplicação do sinal aqui, eu prefiro deixar para a próxima linha. Então, eu vou repetir o restante. Agora sim, eu tenho essa divisão aqui para fazer. Mantenho 18, 40 dividido por 8 dá 5,
e menos dividido por mais vira menos. Lembra que a regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. E agora eu tenho menos 4. Posso ainda somar os negativos entre si, menos 5 menos 4 dá menos 9, para poder depois fazer a subtração final, 18 menos 9 dá 9. E isso já foi cobrado pela banca IBFC. Olha só. O valor da expressão numérica, 6 ponto, isso aqui é vezes, tá, para essa banca, 9 vezes 3 menos 6 vezes 2, parênteses, dividido por 9 mais 1 é igual a... Bom, vou começar resolvendo o que está nos parênteses. Então, vou repetir aqui o 6 vezes... E dentro dos parênteses eu tenho multiplicação e subtração. Faço multiplicação primeiro. 9 vezes 3 dá 27. Mantenho menos. 6 vezes 2 dá 12. E repito o resto. Ainda vou resolver o que está nos parênteses. 27 menos 12 dá 15. E como é positivo, agora eu não preciso deixar os parênteses mais. Repito o resto. Agora eu tenho multiplicação e divisão. Entre eles, tanto faz. Vou multiplicar primeiro. 6 vezes 15 dá 90. Repito o resto. Faço a divisão. 90 dividido por 9 dá 10. E agora eu concluo. 10 mais 1 dá 11. Não preciso dos colchetes mais. E, na verdade, eu já estou com a resposta. Gabarito letra C. O valor da expressão, abre chaves, menos 3 menos, abre parênteses, menos 1 ao quadrado, vezes, abre colchetes, 4 menos, parênteses, mais 3, fecha parênteses, fecha colchetes, menos 3 elevado a zero, fecha chaves, menos 3 é igual a. Gente, parece até muito confuso, né? Mas o detalhe é, resolva cada etapa. Vou começar resolvendo parênteses. Na verdade, os parênteses aqui são apenas para poder colocar o número como negativo. Então, já posso resolver, por exemplo, quanto que dá esse menos 1 ao quadrado? 1 ao quadrado dá 1, número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, seria mais 1, que eu nem escrevo. Mas eu já tinha um sinal de menos aqui que permanece. Muito cuidado. Mas o resultado ali deu 1 positivo. Vezes, abre chaves, 4. Aqui eu faço o jogo de sinal, menos fora do parênteses com mais aqui dentro, que nem é comum colocar, mas a banca quis reforçar que é positivo. Isso aqui funciona como uma multiplicação de sinais. E menos vezes mais, sinais diferentes, fica negativo. Fechou o colchete, menos. Como essa potência não interfere aqui no que está no colchete, eu já posso fazer. E aqui eu vou adiantar algo que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas é bem básico e eu quis colocar a questão aqui pelo contexto. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero, eu explico isso melhor depois. Ou seja, 3 elevado a zero é 1. Eu já tinha um sinal negativo aqui antes. E aqui na frente, menos 3. Bom, vou resolver o que está no colchete. Mais 4 menos 3 dá 1 positivo, então não preciso do colchete mais. Resolvendo o que está dentro das chaves, menos 3 menos 1 vezes 1 menos 1. Eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, então vou manter o menos 3. 1 vezes 1 dá 1, e menos vezes mais dá menos. Então, menos 1, menos 1. E aqui fora, menos 3. Agora eu posso fazer menos 3 menos 1 menos 1, eu somo e conservo o sinal. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, são todos negativos. Ficou então menos 5 e fora das chaves menos 3. Essa chave nem era necessária aqui mais, então vou tirar. Ficou menos 5, menos 3. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, então isso aqui vai dar 8 negativo. Que já é a resposta, já é o gabarito, menos 8. Na sequência, eu vou falar sobre algumas propriedades, só que ali nós não vamos ter questões da banca IBFC. Então, para ficar o curso mais completo, eu complementei com questões de outras bancas. Lembre-se que se está no edital, é importante que conheçam essas propriedades. Lembre-se que você tem um material em PDF que facilita, você pode aqui assistir o vídeo e depois pegar esse material e ler novamente para fixar melhor as regras. Vamos começar falando das propriedades da adição. A primeira delas é a propriedade comutativa, que diz que se eu somar A com B, ou nessa ordem B mais A, que o resultado é o mesmo. Ou seja,
Se eu fizer 2 mais 3, vou chegar ao mesmo resultado se eu fizer 3 mais 2. Só para registrar, ambos darão 5. Segunda propriedade associativa. Se eu somar primeiro A mais B e o resultado somar com C, ou se eu mantivesse o A e somasse primeiro o B com C para depois o A, daria o mesmo resultado. Por exemplo, se eu fizer 2 mais 3 primeiro, depois mais 1. Olha só, 2 mais 3 dá 5 e depois 5 mais 1 dá 6. Ou se primeiro eu fizesse o 3 mais 1, ficaria 2 mais o resultado, que é 4, e 2 mais 4 também dá 6. Essa é a propriedade associativa da adição. Aqui nós temos uma propriedade que acaba se tornando duas, depende de cada autor de cada banca. O elemento neutro da adição é o zero. Significa que o número somado com zero ou zero somado com o número permanece o próprio número. E aí ele tem um outro lado que me leva à ideia do elemento oposto. Quando eu somo um valor com seu oposto, o resultado é o elemento neutro, é o zero. E para mostrar melhor o que é o oposto, eu vou de novo fazer aquela reta. Imagina aqui um número do lado direito, por exemplo, 2. Ele tem um oposto, que é exatamente o número que está à mesma distância do zero, só que do lado negativo. No caso, é o menos 2. E que se eu somar mais 2 menos 2, vai dar 0. Mesma coisa, se eu pegasse de cá o 3, de cá eu teria o oposto dele, que é o menos 3, que se somados daria o elemento neutro, que é 0. Então, como eu falei, alguns autores, algumas bancas consideram que tudo é uma propriedade só, elemento neutro, mas alguns separam e chamam essa segunda parte de elemento oposto. Então, o exemplo do elemento neutro, olha só, 2 mais 0 é igual a 2. O do oposto eu já expliquei ali na reta. E temos ainda uma propriedade que é um pouquinho mais teórica, chamada propriedade do fechamento. Eu coloquei para deixar completo, que diz que a soma de dois ou mais números naturais resultará em um número natural. Então, lembra que números naturais seria aqui do zero para frente. Se eu somasse, por exemplo, 2, que é natural, com 5, que é natural, o resultado vai dar 7, que também é um número natural. Essa é a propriedade do fechamento. Uma coisa importante que vocês saberem é que essas propriedades não se aplicam à subtração. Propriedades da multiplicação. A comutativa diz que se eu multiplicar A vezes B ou B vezes A nessa ordem, que o resultado é o mesmo. A gente conhece essa regra muitas vezes como a soma dos fatores não altera o produto. E é verdade, se eu fizer 2 vezes 3 vai dar 6, e se eu fizer em ordem contrária, 3 vezes 2 também dará 6. Propriedade associativa da multiplicação. Se eu multiplicar A vezes B e o resultado por C, ou se primeiro multiplicar B vezes C e o resultado por A, teremos o mesmo total. Ou seja, se eu fizer aqui associando A com B ou associando B com C, ainda também o A com C, se eu quisesse, o resultado seria o mesmo. Propriedade associativa. Olha o exemplo. Aqui eu fiz questão de colocar com o ponto para seguir a banca IBFC, mas isso aqui é a multiplicação. Então, 2 vezes 3 primeiro dá 6, e depois 6 vezes 4 dá 24. Mas se eu associasse diferente, primeiro 3 vezes 4, mantenho 2, 3 vezes 4 dá 12. E 2 vezes 12 também dará 24. Próxima propriedade, elemento neutro da multiplicação. É o 1. Multiplicar por 1 faz com que se mantenha o mesmo valor. Um número vezes 1 é igual a 1 vezes o número, que é igual ao próprio número. Nós temos aqui um equivalente que seria o elemento inverso, que diz que se eu multiplicar o número pelo seu inverso, o resultado é o elemento neutro. E o que é o inverso de um número? É colocar 1 sobre esse número. Por exemplo, se eu tenho 2, o inverso dele é 1 sobre 2. E aqui, se eu multiplicasse, daria 1. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque aqui vai começar a envolver frações, que é um assunto de outra aula. Mas é só para vocês saberem que a propriedade existe e que o inverso é colocar 1 sobre esse número. Olha só o exemplo aqui do elemento neutro. 3 vezes 1, resultado, o próprio número 3. E aqui nós temos ainda na multiplicação a propriedade distributiva em relação à soma, em relação à subtração. Ela diz que se eu tenho o fator m multiplicado pela soma a mais b, eu posso multiplicar m vezes a e somar com a multiplicação do m vezes b. Alguns conhecem como regra do chuveirinho. Então isso funciona para a soma e funciona para a subtração. M vezes a menos b. Se eu multiplicar esse fator m por a e subtrair com a multiplicação de m por b,
eu vou ter o resultado correto. Vamos a exemplos. 3 vezes 4 mais 5. Eu posso multiplicar, então, 3 vezes 4 e somar com 3 vezes 5. 3 vezes 4 dá 12, mais 3 vezes 5, que dá 15. O resultado dá 27. Isso vale para subtração. 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5 menos 2 vezes 1. Que vai dar 10 menos 2, que é igual a 8. Bom, aqui eu tenho algumas observações importantes para dizer a vocês. Primeira delas, aqui a gente fez a distributiva com 2 valores, mas eu poderia ter 3, 4, quantos fossem. Era só eu lembrar de fazer a multiplicação desse termo de fora por cada um desses que estão aqui dentro. Inclusive, pode ter soma e subtração junto aqui, que daria certo. A outra ressalva importante, que muita gente me questiona, é 3 vezes 4 mais 5. Mostrei pela distributiva que dá 27. Mas olha só, nós não aprendemos que quando eu tenho expressão, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, e 4 mais 5 dá 9, e aí depois eu poderia multiplicar 3 vezes 9, que dá 27. Claro que tinha que dar a mesma resposta, porque esse aqui também está correto. E a pergunta que me fazem é, para que existir propriedade distributiva? Por que eu tenho que saber se é muito mais fácil eu somar aqui dentro e depois multiplicar? Gente, é que a gente está aprendendo coisas não apenas para a aula de hoje. Coisas são base na matemática. E às vezes, quando a gente está trabalhando em outros assuntos, equações, por exemplo, a gente vai se deparar com coisas assim. Multiplicação com variável. E agora, não tem como somar x mais 1. Então, a estratégia que a gente usa é a distributiva. 2 vezes x e 2 vezes 1. Né? Não se preocupe com isso agora, eu só estou justificando porque mesmo que você, nesse momento, imagine que a propriedade não seria útil, claro que é, mas que futuramente ela é mais útil ainda, quando nós nem tivermos a opção de fazer aquela soma ou subtração primeiro, tá bom? Então guardem mais uma das regras que nós temos de propriedades da multiplicação. Como esse assunto não tem caído nas bancas IBFC, eu peguei questões de outras bancas para deixar mais completo. Eu estou mapeando muitas questões, tá, gente? Saibam disso. Se futuramente eu encontrar alguma questão sobre isso, eu vou colocar no canal, pode ter certeza. Mas nesse momento peguei de uma outra banca uma questão bem interessante, sobre isso nós acabamos de falar. Olha só, com base nos números inteiros, a que propriedades se referem respectivamente às afirmações abaixo? Primeira delas, A mais A parênteses B mais C igual a parênteses A mais B mais C. Gente, estamos aqui diante da associativa. Só que nós temos a associativa da adição e da multiplicação. Aqui são somas. Então, nós estamos com a associativa da adição. Próxima. A mais menos A igual a zero. Aqui eu posso chamar de elemento neutro, porque a soma deu zero, ou posso chamar de elemento oposto. Aí depende de cada banca. Eu vou escrever as duas, porque depois é que eu vou procurar as respostas ali dentro. Tá, mas poderia dizer que é o elemento neutro, não estaria errado, depende de cada banca. Mas seria o elemento neutro da adição. Mas, de repente, se colocar como elemento oposto, também não estaria errado. Né? Falei sobre isso na teoria agora há pouco. Deixa assim por enquanto. B vezes 1 igual a B. Eu estou multiplicando B por um valor que está dando ele mesmo, porque eu estou multiplicando pelo elemento neutro da multiplicação, que é 1. E esse é o nome da propriedade mesmo. Elemento neutro, só que eu estou diferenciando, tá? Temos o elemento neutro da adição, que é o 0, mas aqui, especificamente no 3, é o elemento neutro da multiplicação. Número 4. A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. O que nós fizemos aqui? Uma distributiva. Pô, a distributiva ela envolve a multiplicação de uma soma ou de uma subtração. Então, eu vou deixar só a distributiva mesmo. E, finalmente, A vezes B é igual a B vezes A. Nós comutamos, trocamos os termos de ordem. Então, isso aqui é uma propriedade chamada comutativa. Só que existe comutativa da adição e da multiplicação. Aqui é da multiplicação. E agora vai ficar fácil, né, chegar aqui no gabarito. O gabarito está na letra D. Nessa sequência associativa da adição,
elemento neutro da adição, ele chamou assim, elemento neutro da multiplicação, distributiva e comutativa da multiplicação. Então, questão teórica, mas é legal que vocês conheçam, que de repente pode cair na prova de vocês. Vamos resolver aqui mais uma questão de concurso. A multiplicação é uma operação matemática fundamental que combina grupos iguais de números para determinar o total de elementos em um conjunto. Essa operação é utilizada em uma ampla gama de contextos, desde situações simples do dia a dia, como calcular o preço total de vários itens idênticos, até cálculos complexos em campos como engenharia e ciências. Acerca da operação matemática da multiplicação, avalie as afirmações a seguir. Primeira delas, a propriedade comutativa afirma que a ordem dos fatores não altera o produto. Está correto, comutar é trocar de ordem, e a ordem na multiplicação não altera o produto. Está certa e esse é o nome correto dessa propriedade. Número 2. A multiplicação de dois números pares sempre resulta em um número par. Gente, isso também está certo. No nosso próximo vídeo eu vou falar de múltiplos e divisores, vai ficar até mais claro isso, mas já posso me adiantar que é bem simples. Todo número par é divisível por 2. E toda vez que esse 2 está ali dentro, seja direto ou indiretamente, ele multiplicado por outro fator, que em teoria também seria um multiplicador do 2, vai resultar sempre no multiplicador de 2, que é par. Mas daria para saber sem conhecer essas regrinhas de multiplicadores, como eu falei, vamos aprender ainda no próximo vídeo. Basta saber que se eu pegar dois números pares, por exemplo, 2 vezes 4, o resultado necessariamente vai dar um número par. Nesse caso, daria 8. Está certa a afirmativa 2. Terceiro, a multiplicação de dois números ímpares sempre resulta em um número par. Não, isso está errado. Olha só, muito fácil provar. Vou pegar aqui 3 vezes 5. Dois números ímpares. O resultado dá um número ímpar. O resultado dará 15. Então, essa terceira afirmativa está errada. Porque, na verdade, daria número ímpar. Está correto o que afirma em? Então, apenas o que está em 1 e 2. Gabarito letra C. Coloquei aqui as regras da potenciação. Não se assustem, por favor. Realmente são muitas regras, cheio de detalhe. Mas você vai ver nos exemplos que são coisas simples que a gente já usa no dia a dia. Então, a minha dica aqui é que você pegue o material em PDF e depois dê mais uma estudadinha. Né? Assista o vídeo primeiro. Né? Com a apostila em mão, se você já tiver com ela, você pode ir completando. Tente basear nos exemplos. Acha a lógica dos exemplos, porque às vezes decorar a regra é complicado, é meio chato. Mas entenda que eu estou fazendo um exemplo, que a regra fica tranquila para vocês. Olha só, a primeira fala que quando eu tenho produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, escrever a fórmula seria que o a elevado a m vezes a elevado a n é manter a base a e somar os expoentes, m mais n. Mas olha como com números fica mais fácil. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. 2 ao cubo vezes 2 quadrado. Eu posso conservar o 2 e somar os expoentes. Então, na verdade, isso aqui ficaria 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá 32. Claro, gente, que aqui, se eu tivesse feito 2 ao cubo, que é 8, 2 quadrado, que é 4, e multiplicado, daria. Mas o que eu quero é exatamente mostrar a regra, pensando que ela pode ser utilizada aqui agora, com números, mas que futuramente ela pode ser útil quando a gente estiver trabalhando também com variáveis. Bom, então essa é a primeira regra. Produtos de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Segunda regra, quociente de potências de mesma base, uma divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ao pé da letra, a regra diz que a elevado a m dividido por a elevado a n conserva a base a e subtrai aqui os expoentes nessa ordem, m menos n. Então, se eu dividir 2a² por 2 ao quadrado, eu posso manter o 2 e subtrair os expoentes. Ficaria 2 elevado a 5 menos 2, que dá 2 elevado a 3, 2 ao cubo, que é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Terceira regra, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui o a elevado a m, o resultado elevado a n, eu posso conservar o a e fazer a multiplicação m vezes n. Por exemplo, 2 ao cubo ao quadrado, eu conservo 2 e multiplico 3 vezes 2. Vai dar 2 elevado a 6, que é 64. Regra 4, potência de um produto. Se você tem uma sequência de multiplicações e ele está elevado a uma potência, você pode colocar a potência em cada um dos fatores.
Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Eu posso pôr o 2 ao quadrado, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 5 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. E o resultado dessa multiplicação aqui vai dar 900. Muito, muito cuidado. Essa regra vale quando você está multiplicando termos, jamais quando estiver somando. Não quero entrar nesse detalhe aqui agora, envolve produtos notáveis, mas só para chamar a atenção. Essa propriedade vale quando dentro do parênteses você tem multiplicação. Não vale quando tem soma ou subtração. E aqui uma regrinha que eu até me adiantei um pouco aqui na aula, que eu até utilizei dentro de um exercício. Quando você tem um expoente zero, um número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero, porque daria uma indeterminação matemática. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a zero, dá 1. Menos 5 elevado a zero, dá 1. O importante é que a base está em parênteses quando for negativo, se elevado a zero vai dar 1. E aqui eu coloquei uma observação, gente, que é muito, muito importante. Que menos a, entre parênteses, elevado a n, pode ser diferente do menos o a elevado a n. No primeiro caso, tanto o sinal quanto o número estão elevados. No segundo caso, apenas o número. Vou passar aqui para ficar maior. Entre parênteses, quanto que dá menos 2 elevado a 4? Olha, 2 ao 4 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Agora, número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Na verdade, gente, o que eu estou fazendo aqui é isso daqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá esses 16. Agora, qual a diferença dele para o exemplo de baixo? É que no exemplo de baixo, só o número está elevado à potência, o sinal não está. Esse sinal permaneceria e o 2 elevado a 4 dá 16. Na prática, esse sinal ficou aqui e a gente aprendeu que quando tem multiplicação, mesmo de sinal e potência, a potência é feita primeiro. E aí a gente fez só a base 2 elevado a 4. Então esse sinal de menos ficou aqui fora, o 2 elevado a 4 deu 16 e agora mais vezes menos deu menos, tudo bem? Então fiquem bem atentos. Toda vez que você quiser que a base seja negativa, você tem que colocar entre parênteses. E toda vez que um exercício colocar entre parênteses, lembra que o sinal também vai ser elevado à potência e vale aquelas regrinhas que nós já estudamos. Se não tem parênteses, o sinal fica fora e só o número está sendo elevado. Fiz questão de frisar isso daqui, que é algo que muita gente tem dúvida, muita gente erra, e eu sei que você que está aqui acompanhando o canal jamais vai errar. Bom, então fiquem atentos, regra bastante importante. E para terminar, temos as propriedades da radiciação. Vou fazer a mesma ressalva, não sai decorando essas regras não. Tenta entender os exemplos, depois pega o material em PDF e dá mais uma lida. Lembre que você tem essas regrinhas lá, você vai recorrer até que isso se torne natural para você, e aí você já vai saber mesmo sem se preocupar em decorar, que seria bastante cansativo. Então vamos lá, o que diz a primeira regra? Que se eu tenho uma raiz de uma potência, a raiz de índice m de uma potência de índice n, se for possível dividir tanto o índice quanto a potência por um mesmo valor, eu posso fazer isso e simplificar, trabalhar com números menores. Então olha aqui, eu tenho uma raiz de índice 15 do 8 elevado a 10, mas tanto 15 quanto 10 eu consigo dividir por 5. Se você não tem muita habilidade nisso, não se preocupe, nosso próximo vídeo vai te ensinar, tá? Nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. Vai ser um vídeo bem legal. Então, olha só, 15 por 5 dá 3. Então, o índice virou 3. E essa potência que era 10 virou 2. Olha como ficou mais simples. Agora, eu faço a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é 64. Tenho que achar um número que é elevado a 3 de 64. Esse número é o 4. E essa seria a resposta. Na segunda propriedade, se eu tenho uma raiz de índice n de valores que estão multiplicando, eu posso separar essas raízes e fazer a multiplicação dos resultados. Tá? Então aqui se eu tiver que fazer a raiz de 9 vezes 36, se eu multiplicar primeiro vai dar um número muito grande. Então o que eu posso fazer? Fazer a raiz quadrada de 9 multiplicada pela raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 9 é 3, vamos considerar só a parte positiva, e a raiz de 36 é 6. E aí o resultado final, 3 vezes 6 dá 18. Regra 3. Se eu tenho uma raiz de índice n de uma divisão de valores, eu posso fazer a raiz de cada um e dividir os resultados. Bem parecido com essa anterior que nós estudamos agora.
Então, se eu quiser fazer a raiz quadrada de 36 dividido por 9, eu posso fazer a raiz quadrada de 36 e dividir pela raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 36 dá 6 e a raiz de 9 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Deixa eu aproveitar, gente, comentar com vocês. A gente, quando aprende raiz, a gente aprende muitas raízes exatas, quadrados perfeitos. Aprende, por exemplo, que a raiz quadrada de 1 é 1, que a raiz quadrada de 4 é 2, que a raiz quadrada de 9 é 3, que a de 16 é 4. Por quê? São as potências dos quadrados perfeitos. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16 e assim por diante. Lembrando que aqui eu estou considerando só a parte positiva, tá? Já fiz essa ressalva antes. Mas existem raízes que não são exatas, né? É possível existir raiz quadrada de 5, mas por não darem exatas, não estão dentro dos números inteiros. E por isso não é objetivo da nossa aula aqui hoje. Só quero chamar a atenção que existe e que nós falaremos sobre isso em outro momento. Aqui, como são números inteiros, eu teria que colocar realmente valores que dão raízes exatas. E é por isso que tem acontecido aqui, tá? Eu preparei antes para usar apenas raízes exatas que gerassem apenas números inteiros. Quarta propriedade. Se eu tenho aqui uma raiz de índice m dentro do parênteses, raiz de a, e esse resultado está elevado a n, eu tenho a mesma coisa se eu trouxer essa potência para a base dentro da raiz. Então, por exemplo, se eu pegar a raiz cúbica de 8 ao quadrado aqui dentro, eu vou usar a regra de trás para frente, tá? Mesma coisa. Então, quer dizer que eu posso colocar isso daqui entre parênteses e colocar esse quadrado ali fora. Qual seria a vantagem disso? Trabalhar com raízes menores nesse caso. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo dá 8, e esse resultado é que agora eu vou elevar ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4. E a regra 5 fala que se eu tiver raiz de índice m da raiz de índice n de a, eu posso conservar apenas uma raiz e colocar o índice como a multiplicação dos índices anteriores. Então aqui eu vou trocar o exemplo, na apostila eu já troquei, só para não ter que refazer o vídeo todo, olha só. Então não vou fazer esse exemplo, vou fazer o que está na apostila, que é a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então como é que eu faria isso usando a propriedade? Eu colocaria numa raiz só, 64, e multiplicaria os índices, que seria 3 vezes 2. Então, na verdade, eu estaria fazendo a raiz sexta de 64. E qual o número que é elevado a 6 da 64? O 2. Porque 2 elevado a 6 é igual a 64. E vamos fechar a nossa aula com mais uma questão de concurso. Todas as operações fundamentais possuem propriedades que facilitam o seu desenvolvimento e tornam o resultado mais confiável. Dentre todas as operações, a potenciação tem diversas propriedades que ajudam na resolução das suas operações. Sobre a resolução da operação, vou escrever aqui do lado para ficar maior, tá? 2 ao cubo vezes 2 quadrado, tudo entre parênteses, elevado ao quadrado. Assinale a alternativa correta. Letra A. Basta conservar a base e somar os expoentes. Bom, isso resolveria só o que está aqui dentro, mas depois eu teria uma potência de potência. Então, esse basta faz com que a letra A fique falsa. Porque, embora a gente também vá fazer isso, não basta isso para chegar na resposta. Letra B. Basta conservar os expoentes e somar as bases. Essa regra nem existe, tá? Então, está totalmente errada a letra B. Letra C. Deve-se conservar a base, multiplicar os expoentes de dentro dos parênteses, então somar com o de fora. Não, ele meio que inverteu a regra, né? Na verdade, o que a gente faz é manter a base, somar os expoentes aqui dentro e depois multiplicar pelo de fora. Que já me leva para o gabarito, que está aqui na letra D. Deve-se conservar a base, ao 2, somar os expoentes de dentro, 3 mais 2, seria 5. E depois que eu fizesse isso, então eu iria multiplicar pelo expoente de fora, que é exatamente isso. Que aqui seria o 2 elevado a 10. Então, a letra D está correta. Conservamos a base, somamos os expoentes e depois multiplicamos o expoente do resultado pelo expoente de fora. Usamos aqui duas propriedades que nós aprendemos agora há pouco. E a letra E? O resultado final, independentemente da forma de resolução, será 512.
Tá, independentemente, eu até posso concordar que se eu uso regras certas, não importa a ordem dessa regra que tem que dar certo. Não essas que falou aqui, tem umas erradas. Mas eu teria formas diferentes de resolver. Só que 2 elevado a 10, que é 2 vezes 2, 10 vezes, isso aqui, se eu fizer a continha, vai dar 1024. Então ela está errada porque ela diz que é 512. Claro, já tínhamos o gabarito, está na letra D. Fechamos aqui esse tópico, números inteiros, operações e propriedades. Teremos na sequência vários outros vídeos para que o nosso curso seja completo. Obrigado por ter ficado até aqui, por estar acompanhando o canal e bons estudos!